Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a igreja, porque nós nos sentimos acolhidos, adotados por vocês. Isso tem sido uma bênção na nossa vida. Algo que sempre mexeu comigo foi essa dificuldade de relacionamento. E Deus me transformou bastante, porque antigamente eu não tinha condições nem de falar com as pessoas do meu lado, né? Eu era muito tímido de verdade. E quando eu conheci Jesus, ele mudou isso em mim. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é justamente que Deus não nos chama para vivermos sozinhos. Ele não nos chamou para nos isolarmos das pessoas e vivermos nossa própria vida do nosso jeito e pronto. Há pouco tempo atrás, eu vi uma notícia de que os mercados, restaurantes, eles estavam se adaptando a um público cada vez mais crescente de solteiros que compravam pequenas porções das coisas. E isso também tinha a ver com um número alto de divórcios e coisas desse tipo. E eu fico pensando nessas situações. Por quê? Por que cada vez mais divórcio, solteiros, pessoas que demoram cada vez mais para se casar ou viver com alguém? E eu sempre gosto de buscar resposta para tudo isso na Bíblia, lógico, Mas principalmente no começo das coisas, na raiz mesmo. E o que eu quero ler para vocês hoje está em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7. É o segundo momento em que a Bíblia fala da criação do homem e da mulher. E aí no versículo 7 diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Um pouquinho diferente algumas coisas, mas quase a mesma coisa que é. Minha versão muda um pouquinho. Nesse versículo, a gente tem uma informação sobre a criação do homem, certo? E nessa criação, a gente percebe que o homem foi feito do pó da terra, mas que Deus soprou o fôlego de vida nele. E aqui eu já tenho duas coisas muito importantes para a gente entender. Primeiro, que nós somos modelados pelo próprio Deus, mas somos tirados da terra. E isso nos dá uma correspondência muito profunda com o nosso planeta, com tudo que existe aqui. Nós somos parte de tudo isso. E isso faz parte do nosso ser. Nós não estamos isolados de tudo que Deus fez. Só que mesmo assim, o sopro vem de Deus. E aí a gente percebe que nosso primeiro valor como pessoa vem justamente dele. Ninguém encontra real valor de existência sem Deus. O sopro veio de Deus. A origem da vida humana está em Deus. Então nós começamos a entender que não tem como escapar de Deus. Versículo 15, a gente vê algo diferente acontecendo. Versículo 15 diz assim: Assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. O homem tem uma função agora, ele trabalha. Trabalho é uma coisa feita por Deus, quando o mundo ainda era perfeito, não é fruto do pecado, O trabalho é bom. E o trabalho define o homem também. É uma das principais funções do homem, dada lá no Éden, antes de tudo se corromper. O homem trabalha. Só que trabalhar não é a única coisa que define o homem. O homem não é feito só para trabalhar. E depois, quando o pecado entrou na humanidade, muitos homens se tornaram escravos do trabalho, como o pecado. E fogem para o trabalho. Tudo é trabalho. No começo, o trabalho era importante, mas tinha o seu devido lugar, cuidar do jardim. Aí o versículo 16 diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor:
Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. O homem também podia desfrutar do jardim. Ele podia comer todas as frutas, todas as plantas. Isso nos mostra que o homem também foi criado para desfrutar da criação. O prazer de viver é um plano de Deus. É bom estar vivo, é bom comer, é bom descansar. Muitas coisas que a gente faz são boas de verdade, Deus já tinha planejado desde o começo. Não são coisas que surgiram depois. Só que o prazer e o lazer também não define sozinho o homem. Ele trabalha, ele curte, né? Ele aproveita a vida, mas precisa de algo mais. Deus dá uma ordem: não coma daquela árvore. O homem tem uma responsabilidade moral também. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que aproveitar a minha vida, mas eu tenho que fazer o que Deus quer, do jeito de Deus. Isso antes do pecado entrar já era assim. Só funciona se eu fizer do jeito de Deus as coisas. Certo? Mesmo assim, o versículo 18 diz: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. É a primeira vez que Deus diz: não é bom. Até aqui, tudo era muito bom. Se você ler o capítulo 1, ele criou a lua, as estrelas, o sol, e viu que era bom. Criou as plantas, os animais, e viu que era bom. Tudo era muito bom. De repente, Deus percebe que tem alguma coisa que ainda não está boa. O homem está sozinho. Essa é a opinião de Deus. O homem estava sozinho e viu Deus que isso não era bom. Alguma coisa estava faltando. E nesse versículo 18 mesmo, ele coloca a companhia de um semelhante, alguém que o ajude e a ele corresponda. Deus percebeu em Adão três necessidades. Três necessidades. Alguém semelhante. Ele precisava de alguém com quem se identificar. Ele precisava e ele não encontrou isso. Ele precisava de ajuda. Não dava para fazer tudo sozinho. Ele precisava de alguém que o ajudasse. E alguém que o correspondesse, alguém que entendesse quem ele era profundamente e que ele também entendesse. Ele precisava disso e ele não tinha ainda. No versículo 19 diz assim: sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Deus deixa ele dar nome aos animais, para que ele mesmo percebesse que faltava alguém. Todos os animais tinham um casalzinho, estava tudo certinho. E o homem percebeu, depois de dar nome a todos eles, que só ele não tinha alguém. Só ele não tinha uma pessoa que correspondesse intimamente. É muito legal isso. É mais do que a correspondência agora, né? Com intimidade, com profundidade. E aí no versículo 21, Deus resolve o problema. Então, Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então Adão exclamou: esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Então, vamos pensar mais nessa parte, porque ela é mais importante aqui. Deus adormece Adão e tira dele algo para fazer a mulher. E isso é muito significativo. Significa que ela realmente era da mesma natureza que ele, da mesma matéria que ele. Ela foi retirada dele. Correspondência total. Eles eram a mesma coisa. Eles eram feitos da mesma coisa. Eles eram um. Já era assim. E aí, quando Adão vê, ele sente isso. Ele chega a falar isso. Ela é totalmente igual a mim. Né? Em outras palavras, de forma muito mais poética, né? Ele fala isso.
Aqui, a gente não entende por que esse versículo diz isso, né? Ela será chamada mulher por quanto do homem foi extraída. É porque só faz sentido em hebraico mesmo. Ela se chamará Isha, porque foi tirado de Ish, do homem, né? Então, é esse jogo em hebraico, por isso que ele fala isso aqui. E aí o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se tornar um só com essa mulher. E viviam nus. Vamos entender, então, que aqui é antes do pecado. O plano original de Deus era o casamento. Perfeito. Em que a correspondência era absoluta, total. Os dois se entendiam perfeitamente. Eles sabiam o que o outro precisava. Eles ajudavam de verdade um ao outro totalmente. Não tinha uma coisa que um negasse de ajudar o outro a fazer. E a correspondência era tão íntima, tão profunda, que não era necessário pedir. Não era necessário manifestar a necessidade. Eles se entendiam perfeitamente. Não havia nada escondido um do outro. A nudez deles era mais do que uma nudez física. Havia uma nudez total. Uma nudez de pensamento, uma nudez de coração. Um sabia o que o outro pensava, os projetos, os planos, o que o outro sentia, tudo, total correspondência. Eles tinham correspondência íntima, era perfeito. A família é isso. Esse era o projeto de Deus desde o começo. Quando o pecado vem, o pecado deforma tudo isso. Mas no projeto de Deus, nós precisamos muito do relacionamento humano. Precisamos do outro. E aqui, principalmente, o casamento. A mulher. Não existe maior correspondência do que a que existe entre um homem e uma mulher que se casam. Não existe. Por melhor que seja essa amizade, ela não é a mesma coisa. Por melhor que seja a relação entre um pai e um filho, não é a mesma coisa. Só no casamento, a correspondência é total, íntima, profunda. Só aqui. Esse era o projeto de Deus. Era assim que Deus queria, antes do homem ter estragado todas as coisas. Só que esse plano não mudou. O homem alterou as coisas. O homem dificultou tudo isso. Só que o projeto de Deus não muda. Ainda é o casamento. E depois de Cristo, isso se torna possível mais uma vez. Deus quer esse projeto para cada um de nós. Mais uma vez. Ele deseja isso. Agora, com a queda do homem, cada um deles foi amaldiçoado de certa forma por causa do pecado. O homem realmente passa a ter que trabalhar contra a própria natureza. E isso exige muito mais esforço da parte dele. O trabalho consome mais tempo dele agora. A mulher, ela não está mais numa relação de total relação com o homem. Ela cria uma situação de dependência. E ali diz que a vontade dela fica submissa à vontade do homem. E ainda por cima, ela agora não tem mais filhos com prazer. Dói gerar filhos, porque agora eu gero eles num contexto de pecado, de morte. Gero sabendo que um dia a morte vem. E não é a mesma coisa mais. Então o pecado deforma tudo isso. Mesmo assim, o projeto principal de Deus é o casamento. Nós não podemos dizer que, eu vou viver minha vida assim mesmo. Uma vez eu pensei nisso, né? Vou me usar como exemplo, porque eu acho que é mais digno do que usar os outros, né? Uma vez eu fui para o seminário e falei, bom, acabou. Sou tímido demais. Não vou conseguir me relacionar com mulher nenhuma mesmo. Sou travado demais. Vou me dedicar para a obra. Vou ser missionário. Fui para o seminário e falei, pronto. Só que Deus não quer resto, sabe? Deus não quer assim, já que eu não consegui ser outras coisas, vou para Deus mesmo. Não funciona mesmo assim, isso é horrível, né? Hoje eu entendo que era uma forma horrível de pensar. Só que eu era deformado pelo pecado, eu era tímido ao extremo, isso ainda me fazia mal, isso ainda não estava sob o controle de Deus. E aí, lá no seminário, Deus me fez conhecer a que hoje é a minha esposa, a Mirelle. Numas férias que eu fui para a Bahia e a gente se conheceu lá. E depois, quando eu conheci Mirelle, que eu percebi o que Deus podia fazer através dela na minha vida, eu percebi o quanto eu era egoísta. Porque eu não queria trilhar o caminho da libertação da timidez. Eu não queria passar pela dificuldade que é enfrentar o pecado. Eu queria fugir.
É a nossa primeira tendência, né? Fugir. E aí eu ia fugir de uma forma santa, né? Eu ia fugir para o seminário. Deus não aceita isso. Então Deus falou, não, você não vai fugir, você vai resolver. E aí ele me pôs uma mulher oposto de mim, né? Uma baiana totalmente extrovertida, né? E me curou, graças a Deus. Então, é isso. É essa forma como Deus faz. Deus não aceita nossas desculpas egoístas de não nos abrirmos para o outro, de não começarmos um relacionamento que se torne casamento. Nós não podemos continuar sendo egoístas a esse ponto. Não, eu não vou me casar com ninguém porque vai invadir meu espaço. Eu vou ter que dividir com alguém, eu vou ter que... Vai mesmo. E é projeto de Deus, para te tirar do trono que você acha que é seu dentro do seu ego enorme, né? Casamento é a melhor forma de Deus para curar nosso ego gigante. Nosso orgulho, essas coisas. Casamento cura. Porque a pessoa está vivendo ali com você toda hora. E conhece você demais. E é usada por Deus, assim desejamos, né? Para transformar você. Só que, como nós pecamos, Deus permitiu que o homem não casasse. E isso está lá em Mateus 19, eu não vou ler para vocês esse texto. Mas lá diz que alguns homens se tornaram celibatários, né, eunucos, lá no texto, para o reino, de fato. Alguns homens tiveram essa opção, escolheram isso. Paulo é um exemplo na Bíblia disso, que fala que já que Jesus vai voltar logo, então eu prefiro não me dedicar a um casamento. Ele fez essa opção. Só que mesmo assim, não significa que a pessoa pode viver isolada. Nem a opção de não casar não permite que eu viva no meu mundinho fechado. E aí eu quero ler um caso, um exemplo desse, que está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. É um texto que eu também gosto demais, porque é um texto que já me ajudou a resolver muitos problemas, ministerialmente falando. O profeta Elias é um profeta conhecido de todos nós, acredito eu. E lá em 1 Reis 19, a gente conhece Elias, a partir do versículo 1, na seguinte situação. Então, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então veja só, Elias foi ameaçado por uma rainha idólatra, ela adorava outros deuses, e ele matou os profetas que cultuavam esse Deus, 400, ele matou. Essa rainha ficou muito brava com ele e resolveu ameaçá-lo, matá-lo. E aí ele, com medo, foge. E aí ele se isola mesmo, ele deixa até o servo dele para trás e vai para o meio do deserto, ele se isola totalmente. Versículo 5, deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou, nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança,
Destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Coitadinho dele, né? Elias, ele entra num momento, num estado de melancolia muito profunda. E ele se sente a vítima, sozinho. Ah, Deus, me mata você mesmo, porque agora eu estou sozinho, não tem mais ninguém que te busca, não tem ninguém que seja do Senhor, eu aqui sozinho te servindo, melhor do que qualquer outra pessoa viva, e tal. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes, como cristãos, nós achamos que só a gente está entendendo a vontade de Deus. Como pastor, às vezes isso acontece também, né? Ah, não, ninguém leva Deus tão a sério como eu levo. Por que ninguém leva Deus a sério como eu levo Deus, né? E aí a gente entra em umas crises assim e tal. E isso pode acontecer. Aconteceu com um homem como Elias, pode acontecer com qualquer um de nós. Só que o que acontece com Elias? Ele não percebe que ele se isolou totalmente. Ele se isolou. Ele não buscou a companhia das outras pessoas que estavam buscando a Deus. Ele se soltou até do único que ele conhecia, que estava buscando a Deus. E foi para o meio do nada. E aí ele sente uma solidão total. Ele está sozinho realmente, não tem ninguém do lado dele. Ele está sozinho de identidade mesmo, ninguém se identifica comigo, não tenho correspondência íntima com ninguém. Ninguém me ajuda, estou sozinho. Estou sozinho. Gente, somos nós que nos isolamos assim. Deus não nos isola assim. Quando o homem caiu, quando o pecado entrou na raça humana, Deus tinha um outro projeto para resolver o problema. E o projeto chama igreja. E aqui, não só aqui, né? Porque a igreja não são as paredes, mas somos nós, né? A igreja que Cristo tem no mundo inteiro é o projeto dele para curar cada um de nós. E só é possível essa cura através do relacionamento. Se você estiver aqui e estiver sozinho, porque é possível estar sozinho no meio da multidão, você não será curado. O pecado ainda vai destruir você. Deus escolheu consertar cada um de nós no convívio entre nós. Sozinho, eu demoro muito tempo para vencer. Eu falo isso de experiência própria. Eu não confiava em ninguém. E não confiando em ninguém, eu levei anos para me libertar de muitas coisas que haviam dentro de mim. Eu cheguei ao ponto de confiar num psicólogo que eu paguei, mas não confiar em ninguém da igreja, que era de graça, que era usado pelo Espírito para me curar. E isso é um absurdo. Isso é falta de fé, isso é pecado também. Não é pecado ir ao psicólogo, é pecado ir ao psicólogo na condição em que eu estava. Dentro de uma igreja, sabendo que pessoas podiam ser usadas por Deus para me curar. E eu não fiz isso. Nós nos isolamos, nós somos como Elias às vezes. Nossa timidez, nossa prepotência. Ah, eu já falei isso muitas vezes para mim mesmo. Eu vou confiar em quem? Eu vou falar isso para quem? Quem é que vai me ajudar? Eu sei a Bíblia melhor que qualquer um deles. Eu já li a Bíblia muito mais vezes do que qualquer um deles. Eu com certeza oro mais do que qualquer um deles. Qual deles vai me ajudar? Eu estou fazendo a mesma coisa que Elias. Eu estou julgando todo mundo. Eu não conheço a vida espiritual real de todo mundo. Como é que eu posso dizer isso com tanta segurança assim? Eu fiz isso. Não, imagina, essas pessoas aí, Deus o livre. E não é assim. Não é assim. As pessoas que Deus está colocando do teu lado, que convivem com você há tanto tempo aqui nesta igreja, do teu lado, são essas pessoas que Deus quer usar para curar a sua vida. É assim, é o projeto de Deus, é a igreja. E aí, lá pelo versículo 15, Deus diz o seguinte para Elias. Então o Senhor Deus lhe orientou. Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram
suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. E esse texto é muito legal. Deus falou: tá bom, Elias, então vamos fazer o seguinte: você vai nomear pessoas que vão dividir a função com você. Um rei ali, um rei aqui e um profeta, seu amigo. É isso que vai acontecer. E aí ele foi e fez. Só que Deus fala uma outra coisa aqui que eu acho muito importante. Eu, Deus, tenho separado para mim 7.000 homens em Israel que não dobraram o joelho a Baal. Nós não somos os únicos, né? É muita arrogância, prepotência nossa. Existem pessoas que levam Deus mais a sério que você. E Deus sabe quem são essas pessoas. E Ele pode te apresentar essas pessoas como Ele fez para Elias agora. 7.000 pessoas são mais do que suficiente para resolver o problema junto comigo. Existem, essas pessoas existem. Nós não podemos acreditar nessa mentira diabólica de que eu estou sozinho no meio de uma igreja. Não é verdade. Não posso acreditar nisso. Deus tem muitas pessoas em cada lugar que podem ser usadas como instrumento dele para me curar. Só que eu preciso ter fé suficiente nele para me abrir com o meu próximo. Eu preciso confiar em Deus o suficiente. Isso é um ato de fé mesmo. E outra, e mais, Deus não quer que você resolva tudo sozinho. Nem mesmo o dom e a missão que Ele te deu é para você fazer sozinho. É muito duro e muito difícil fazer as coisas sozinho. Não dá certo. E é pecado também. Quando você concentra tudo, eu era assim também, né? A timidez traz todo esse pacote junto, né? Na faculdade eu era assim. A gente ia fazer um trabalho, e como eu era arrogante, né? E aí as pessoas chegavam, eu era o nerd, sempre fui mesmo, né? E aí as pessoas chegavam: vamos fazer o trabalho juntos? Vamos. Tá, sobre isso, né? Como vai ser? Aí eu já falava: vai ser assim, 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 você vai falar isso, você isso e você isso. E de preferência a menor parte é a minha, né? Que eu não gostava de falar, né? E aí as pessoas ficavam assim, né? Não pode ter opinião, né? Não pode ter espaço. Não, eu sei o que eu estou falando, eu li o livro de ponta cabeça, eu li o cara que comentou o livro e é assim. E aí você não deixa os outros se desenvolverem. Você não deixa os outros experimentarem. Você não deixa nem os outros tentarem e errarem dentro do ministério, né? Não é assim. Você não sabe a melhor forma sempre. Mesmo que a nossa experiência muitas vezes nos mostre caminhos bem previsíveis assim, às vezes é necessário deixar o outro trilhar certos caminhos. Pensa nas pessoas que trabalham junto com você, não só aqui na igreja, né? Mas pensa nisso. Às vezes a gente não consegue ceder, a gente não consegue admitir esse tipo de trabalho coletivo. E a gente tem que pensar em tudo isso. Eu passei por isso também, por outro lado, de não confiarem em mim, né? E de me cortarem muito. E é muito ruim, porque você quer fazer as coisas, você tem ideias e você não pode fazer nada. Porque a outra pessoa já sabe fazer tudo perfeitamente, né? Só que o projeto de Deus Igreja funciona assim: eu só posso ir até certo ponto, porque depois dali é você. E é assim. Somos igreja. É assim que funciona. Agora, tudo isso ainda por cima só é possível. Bem que antes desse só é possível, eu preciso, eu lembrei agora. Nem tinha anotado isso, mas eu acho que é importante falar. Eliseu, ele foi convidado para ser amigo de Elias. Vamos falar do outro lado, né? A gente só está falando do X aqui, vamos falar do outro. Qual é a atitude de Eliseu também, por outro lado? Ele largou tudo. Largou tudo mesmo, ele cortou os laços totalmente, assim.
Ele queimou os bois, fez churrasco, distribuiu para a galera toda da comunidade dele e foi para Elias. A gente também precisa de pessoas que nos abracem totalmente também, né? Que invistam na gente de verdade. Eu acho muito legal, conforme eu conheço vocês, eu tenho descoberto que vocês foram meio que adotados pelo pastor em algum momento da vida de vocês. E adotados de verdade, né? De morar na casa até. E é mais ou menos por aí mesmo. Essa coisa sem reservas, sabe? De vem mesmo, vem de verdade. Que eu vou ajudar você. Igreja é isso, né? E vocês têm um exemplo disso. Na liderança de vocês. Igreja é isso aí mesmo. Eliseu, ele fez isso. Ele abriu mão de tudo e foi. Sem reservas. A nudez, mais uma vez, né? A nudez de propósito, a nudez. Vamos juntos então, vamos caminhar de verdade juntos. Agora, tudo, até isso só é possível um casamento ideal nas mãos de Deus, uma igreja que funciona como deve funcionar, porque o Espírito de Deus quer que seja assim, só é possível se uma outra coisa antes ainda acontecer, que é o último texto que eu quero ler para vocês hoje. Está lá em João, capítulo 17. Esta é a oração de Jesus. São 3 orações, né? Adão fez a dele, Elias fez a dele e Jesus agora faz a dele. E essa é a mais importante de todas. João 17, versículo 20. Jesus diz assim: Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Só é possível viver relacionamentos verdadeiros, saudáveis, quando nós cremos em Cristo Jesus. O pecado nos estragou de verdade. O pecado nos desintegrou de verdade. Em primeiro lugar, o pecado nos afastou de Deus. Hoje eu ouvi isso da boca de um pecador. Se Deus permitiu tanta coisa ruim na minha vida, por que eu vou atrás dele? Aí eu falei, olha, você escolheu isso, não foi Deus. Agora, se você prefere culpá-lo, eu só tenho pena de você. Vai ser muito ruim. Porque Deus é a única solução. E se você quer colocá-lo como origem do problema, você não tem solução. Nenhuma mais. Nós nos separamos de Deus a ponto de acusá-lo. Adão fez isso, né? Eu pequei porque o Senhor me deu essa mulher que me deu a fruta, né? Nós fazemos isso desde o princípio, né? Culpamos Deus. E isso é o que o pecado fez em nós. Nós nos afastamos de Deus. Deus fica lá longe. Eu vou viver a vida do meu jeito. Eu sou Deus de mim mesmo, né? O pecado deformou nosso relacionamento. Eu tive um curso ontem muito interessante que falava sobre dependência emocional. Nós somos tão carentes de Deus que nós escolhemos alguém para ser nosso Deus. E aí isso vira uma doença horrível. Sabe o dependente de droga? Nós escolhemos que alguém vire nossa droga. E aí a gente não consegue conceber a existência sem aquela pessoa mais. Quando aquela pessoa não vai, a gente fica louco. Vem para a igreja,
Fulano não veio. Nossa, será que ele está bem? Aí vai, manda mensagem, aí fica louco e tal, e não sei o quê. E agora, cadê aquela pessoa? Isso é doença, isso não é saudável, isso não faz bem. Nós ficamos deformados nos nossos relacionamentos. Isso em todos os níveis. Uma mãe que não aceita que o filho se case tem dependência emocional, né? Um casal que tem ciúmes obsessivo. Não pode se afastar 5 segundos. Está ali ligando. É pecado, é doença. É fruto do pecado isso. Há várias formas de dependência emocional. O relacionamento homoafetivo, ele é praticamente um relacionamento de dependência emocional. Porque nós estamos projetando, né, um homem projeta em outro homem o homem que ele deveria ser, o homem que ele quer ser e acha que não consegue ser. É bem louco esse negócio, né? Mas é mais ou menos por aí. O homem quer tanto ser aquele homem, mas ele não se acha capaz de ser, ele busca em outro homem. Doença emocional, espiritual, fruto do pecado em nós. Então, o pecado nos deformou em muitos relacionamentos. Nós mimamos demais nossos filhos, superproteção, falta de fé, mais uma vez, dependência emocional. Né? Lá ele diz que o apego ansioso, que é quando o pai ou a mãe gruda no filho e não deixa ele respirar direito, cria o maior candidato a dependente emocional quando adulto. Porque ele vai ser sempre inseguro. Ele vai achar que para manter relacionamentos ele tem que estar grudado. Isso é horrível. Enfim, nós poderíamos ficar a noite inteira falando dos efeitos do pecado, que é horrível, mas é muito grande e bem abrangente mesmo. E mais que isso, o pecado nos destruiu até aqui dentro. Ele nos desintegrou até por dentro. Nossa relação com a gente mesmo já não é legal, já não está bem. Né? A autoestima destruída, nós não nos conhecemos direito, nós não conhecemos nossos temperamentos direito, nós deixamos nossa pior parte nos controlar, enfim. Muita coisa ruim aconteceu por causa do pecado. Só que tudo isso tem solução. É possível viver um casamento de verdade. É possível ter amizades verdadeiras. Só que isso só é possível sendo igreja, sendo de Cristo Jesus. Se você não se arrepender do seu pecado, não reconhecer que você está destruído pelo pecado, e não entregar sua vida para Cristo, nada vai mudar. Não vai mudar nada. O psicólogo pode te ajudar um pouquinho, você vai tentar, vai chegar até num certo nível de evoluçãozinha, mas não no plano de Deus mesmo, que é perfeito. Do jeito que Deus planejou mesmo, você não vai chegar sem a ajuda dele. Não vai. Você pode fazer muita força, você não vai. E o que ele tem para você é bom, perfeito e agradável. Porque a vontade dele é sempre assim, né? Agora, você pode escolher viver aquém disso. Você pode. Você pode falar, não quero. Vou viver a mediocridade que eu vivo. Vou continuar vivendo essa vidinha mesmo. Esse casamentinho mesmo, né? Essa solidãozinha mesmo. Vou continuar assim. Tudo bem. Agora, se você quiser viver diferente disso, se você quiser viver um relacionamento conjugal de verdade, um casamento verdadeiro, porque é possível, é real, isso existe. Se você quiser viver de verdade uma amizade verdadeira, você pode. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar Cristo controlar sua vida daqui para frente. Você precisa reconhecer para Ele hoje que do seu jeito não está funcionando e que você precisa que Ele governe daqui para frente. Quando você tomar essa decisão de deixar Ele governar a sua vida, Ele vai entrar em todas as partes da sua vida. Porque uma vez que eu entrego a vida para Ele também, é total. Não existe assim, Deus, tá bom, eu sou teu, mas não toca nessa parte que eu gosto do jeito que está. Não existe isso. Por isso, pensa bem também antes de entregar sua vida para Jesus. Porque se você fizer isso, Ele vai querer entrar no seu casamento, Ele vai querer entrar nas suas amizades, Ele vai querer entrar em tudo. E Ele vai mexer em tudo. Ele faz isso. Que bom que Ele faz isso. Né? Quem experimentou sabe que é bom. Não tem medo. Quem não experimentou é que pode ter medo ainda. Às vezes a gente se acostuma tanto com o pecado que ele vira algo de estimação que a gente está acostumado ali, e a gente nem imagina como seria a vida se tirasse aquilo, se fosse diferente daquilo. Mas eu te garanto que é melhor. Se você deixar Deus governar mesmo. Se você der esse espaço para Ele mudar mesmo. Ele muda aqueles padrões que a gente repete desde sempre, no casamento, nas amizades. Ele muda tudo. Mas você precisa entregar sua vida para Ele.
Você precisa deixar Ele mudar isso em você. E até mesmo você que já entregou sua vida a Jesus, não tire braço de ferro com Deus. Você vai perder. Deixa Deus te libertar. Deixa Ele te transformar em alguém útil para os outros. Tempos atrás, a minha timidez me isolava das pessoas e eu perdi muito com isso. Quando eu deixei Deus transformar isso, eu pude perceber o quanto eu perdi. Quantas pessoas eu deixei de conhecer? Quantas pessoas deixaram de ser melhores por não me conhecerem direito, o que Deus fez em mim? Até hoje, ainda eu luto com isso. Às vezes a Mirelle me chama assim, vamos visitar fulano de tal. Nesses dias a gente foi na casa da Andréia lá, e aí ela falou, vamos na Andréia. Aí eu falei, tá, 5 minutos. A gente vai lá, você vai falar 5 minutos com a Andréia e eu vou embora. Não quero. Aí nós chegamos lá e eu fiquei até às 11 conversando. Né? Conheci o Gui de verdade, né? E a gente conversou muito, foi muito legal. E aí ela que falou assim, ó, não te convido mais, né? Porque você não quer ir embora mais agora, né? E ela que ficou no sofá lá me esperando, né? É isso que Deus faz. É muito bom agora poder conhecer as pessoas, sabe? Poder compartilhar a minha história com as pessoas e aquilo completar um ou outro, a história do outro te completa, a sua história completa a vida do outro, e vocês se identificam e vocês começam a caminhar juntos. Tudo muda. É muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso poder ser cada vez mais transparente no meu casamento, de poder falar para ela tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, as lutas, e ter alguém que me entende, ter alguém que vai orar por mim. Caminha comigo. Não é aquela coisa só superficial, sabe? É isso que Deus quer pra gente. Só que isso exige fé. Sem fé não dá. Né? No caso aqui, os jovens estavam aprendendo aqui hoje, só de ouvido ali, o medo atrapalha tudo isso. O orgulho atrapalha tudo isso. Nós temos que vencer o medo, vencer o orgulho e agir pela fé, confiando que Cristo pode me transformar totalmente e me transformar num amigo maravilhoso, num marido maravilhoso. Porque Ele tem poder para isso e quer isso. Só depende de você agora. Porque Ele já quer, Ele já disse que quer. Agora a atitude é sua. Então agora eu gostaria de orar por vocês. Pastor, você permite isso? Eu quero agora que você se levante, curve a sua cabeça. E eu quero fazer 3 orações. Prometo que serão 3 orações rápidas, mas muito importantes. E a primeira oração que eu quero fazer hoje é por você que ainda não entregou sua vida para Jesus, porque ela é a oração mais importante. Se você ainda não fez isso, se você ainda não tem certeza de que sua vida pertence a Ele, eu quero que você ore agora. E se você tiver fé para isso, que você venha até aqui na frente, para que a gente ore por você. Nós vamos curvar a nossa cabeça agora, e eu vou orar. E eu quero que você tenha coragem, tenha fé em Deus, para vir aqui à frente, receber essa oração. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa. Eu te agradeço sempre por ter deixado esse livro tão maravilhoso nas nossas mãos. Senhor Jesus, eu quero nesse momento rogar por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que estão aqui hoje. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor toque nesses corações e que eles sintam a necessidade de confessarem os seus pecados ao Senhor. Que eles sintam a necessidade de terem uma vida transformada. Que eles consigam reconhecer na tua presença que do jeito deles, eles só estão se destruindo, Senhor. Que essas pessoas agora possam, Senhor, falar para o Senhor exatamente assim. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero ser teu, Senhor, a partir de hoje. Transforma a minha vida. Governa a minha vida totalmente. Que a partir de agora, tudo que eu faça, tudo que eu fale, seja transformado pelo Senhor. Começa a mexer na minha vida e consertar tudo, para que eu seja uma pessoa conforme a sua vontade, uma pessoa totalmente curada, restaurada, que vive do seu jeito e para a glória do teu nome. Senhor, que essas pessoas levem deste momento, deste culto hoje, a certeza
de que elas precisam do Senhor e de que elas precisam se render diariamente aos teus pés para terem a vida transformada e dirigida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa segunda oração eu quero fazer por todos vocês que são igreja, mas que sentem muita dificuldade em se relacionar com os irmãos. Isso também exige fé, que vocês venham até aqui à frente, para que a gente ore por vocês. Porque se eu estivesse aí, eu era um que viria agora. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que Deus quebre toda a resistência que existe dentro de você. E tudo que o diabo tem feito para te impedir de ter um relacionamento cada vez maior e melhor com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Se você tem fé para isso, se você quer que Deus faça isso em você, venha à frente também enquanto eu oro, para que a igreja possa continuar orando por você depois. Vou orar novamente. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que mais uma vez dê fé e coragem aos meus irmãos. Porque como eu, muitos aqui com certeza têm dificuldades de se relacionar de verdade com os irmãos na fé. Com certeza, muitos dos meus irmãos aqui não conseguem viver uma vida melhor, viver uma vida de acordo com a sua vontade, porque ainda não conseguem ser transparentes de verdade com o irmão. Eu peço a sua cura, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor liberte os meus irmãos de qualquer tipo de dificuldade de relacionamento. Que eles consigam conviver em transparência, em comunhão real e total mesmo. Que eles consigam se amar a ponto de conseguir cuidar uns dos outros, de verdade. Que eles consigam mostrar esse teu amor, que seja um amor que transborda do Senhor pela vida deles para o próximo. Que nós consigamos, Senhor, mudar isso através do teu Espírito em nós. Tira, Senhor, de nós toda a timidez. Tira de nós toda a arrogância, todo o orgulho, todo o medo. Tira de nós, Senhor. Nos transforma, Senhor. Transforma tudo aquilo que em nossos temperamentos nos impedem de termos relacionamentos mais profundos, mais reais, mais sinceros, mais entregues mesmo uns aos outros. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, uma experiência de vivermos totalmente livres, como o Senhor planejou. Livres para sermos um com os nossos irmãos também. Em nome de Jesus. Amém.